o tempo passa, mas o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus amigo. Sou feliz em estar aqui. Programa Amor e Caridade, novamente pedindo licença para entrar na sua casa. E hoje nós vamos tratar de um tema que, infelizmente, está muito presente na vida de todos nós, seja na nossa casa, seja na casa de um amigo, de uma pessoa conhecida, ou invade as telas todos os dias da televisão com notícias nada agradáveis. Nós vamos falar sobre vícios, sobre drogas, alcoolismo e até, de uma certa forma, sobre suicídio. Como? Vamos primeiro conhecer os nossos convidados dessa semana. Eu tenho o Ronaldo Pedrosa, que pertence ao Grupo Espírita Isabel Redentora. Muito obrigada pela sua presença. Gratos somos nós de estarmos aqui fazendo aquilo que a gente gosta muito, que é falar da doutrina, buscando levar por intermédio dessa mídia de um alcance tão grande o conhecimento que liberta. Com certeza. E uma pessoa que eu acredito que vocês nunca tenham visto antes, nosso querido irmão Juarez Miller, da Sociedade Espírita Amor e Caridade, mais uma vez aqui com a gente. Estamos aqui para colaborar, os telespectadores, que com certeza já é um número bem significativo que tem acompanhado o nosso programa, né? Aos dias já que já o pessoal está habituado, aos domingos, às segundas, às terças, às reprises. E um tema muito importante, muito atual, né? Tem trazido muito sofrimento para as famílias, enfim, para todos aqueles, né, que inadvertidamente seguem essa estrada dos vícios. Exatamente. Há algum programa atrás, nós falamos sobre suicídio, né? E aí você pergunta, mas o que o suicídio tem a ver com o programa de vícios, de drogas? Tem sim. Vou perguntar direto para o nosso convidado. Por acaso, suicídio é só dar um tiro na cabeça, cortar os pulsos? Essa é a única forma de suicídio ou existem suicídios indiretos? Existe muitas formas. Pelo tema do programa de hoje, são diversas formas de encurtar a vida. O vício do álcool, do fumo, das drogas, da gula. Mas não são coisas aceitáveis até, por exemplo, as pessoas não bebem socialmente, eventualmente não comer um pouquinho a mais. Será que isso poderia ser considerado um suicídio indireto? Não é um pouquinho pesado? Como é que a doutrina vê isso? Eu entendo que o desequilíbrio é que leva ao suicídio. Você comer uma vez ou outra um pouco mais, não é gula. Você beber uma vez ou outra, também não é vício. Agora, você beber todo dia, você comer muito todo dia, você fumar, aí o fumo já é. Eu fiz uma cirurgia há uns anos atrás no INCA e o médico, lá nos exames que faz, examinou minha garganta e perguntou se eu fumava. Aí eu falei que já tinha parado há muitos anos. Aí ele falou que eu tinha parado há tempo, que não ficou nada, não tinha câncer, não tinha nada, mas que 97% dos casos de câncer de pulmão, na boca e na garganta são causados
pelo vício do fumo. Então, quem fuma está encurtando a vida. Então é uma espécie de suicídio. E tem uma responsabilidade grande. Estava me lembrando de uma passagem de Jesus. Jesus nos falou que nós temos... Ele falou pagar, mas eu não gosto dessa palavra, que nós temos compromisso ceitil por ceitil dos nossos enganos. O que seria o ceitil em quem usa droga, bebe, fuma e outras coisas mais? São responsabilidades assumidas. Eu acredito, inclusive, que é uma forma até de homicídio, porque uma pessoa que se droga, uma pessoa que bebe, ela não destrói só a sua vida, ela destrói a vida de todos que estão à volta. Eu estou errada? Não, está certo. Como o Ronaldo abordou bem, todos os excessos, ele falou da gula, enfim, da bebida, do álcool, realmente levam o indivíduo a um desequilíbrio, não é? Emocional, psíquico, e comete essas situações. Agora, é importante ressaltar por que muitos desses jovens, não só falando de jovens, mas jovens adultos, não é? Que se viciam, né? Tanto na bebida, no cigarro e no álcool. O importante é a gente ver que acontece isso, esse autorcídio, podemos dizer assim, porque a pessoa ele pode cometer, drogado, né? Principalmente. O cigarro é socialmente aceito. Não é. Agora, inclusive, você vê. E a bebida também no futuro. Ela vai ter os seus embargos também. Que a sociedade, de uma maneira geral, vai se conscientizar, que essa é a nossa questão. O nosso programa aqui é levar a conscientização dos malefícios do uso dessas substâncias, que são nocivas ao indivíduo, tanto nocivo a questão física, como psicológica e espiritual, principalmente. E ele leva realmente, conscientemente, porque nós podemos dizer assim, que ele sabe que essas substâncias, e hoje a ciência comprova, que faz mal, é prejudicial ao ser. E ele, mesmo sabendo, ele faz uso dessas substâncias. Então ele é consciente do mal que ele faz a si mesmo e pode também acarretar a outros. Ronaldo, esse é um programa espírita. Dentro da visão espírita, a dificuldade de se sair de um vício, existe algum fator espiritual que possa prender a pessoa, que possa influenciar a pessoa que está fazendo uso de drogas, de álcool, né, de algum tipo de vício, que tem algum tipo de vício? Existe alguma coisa que pode influenciar dentro da visão espírita? Tem um livrinho que foi ditado pelo espírito Luiz Sérgio, chamado Consciência, que fala, o livro é todo sobre drogas e a influência espiritual. Então funciona o que o Juarez estava falando da lei de afinidade. Como assim? Porque quando a lei de afinidade diz o seguinte, você está com aqueles que vibram como você. Se você está muito alegre, espíritos alegres estão sempre ao seu redor. Se você está muito triste, espíritos tristes, deprimidos estão com você. Causa até de muitas das causas da depressão, que é um mal grandão. Mas se você não tem o hábito de rezar, mas tem de se drogar, quais são os espíritos que se aproximam de você? Então, quando a gente vê uma notícia como essa, essas cracolantes, esses espaços, espiritualmente falando, são ambientes que devem ser terríveis, né? Porque aquelas pessoas, elas perdem a sua identidade, elas perdem a sua vida, elas passam se drogando o tempo inteiro. E eu acredito que o ambiente espiritual ali também deve ser terrível. Se nós não fôssemos espíritas, nós poderíamos dizer que são pequenos departamentos do inferno. Mas o espírita não tem essa crença.
inferno para ele, não é por aí. Mas é o significado, é muito sofrimento, é um ambiente pesado, muito trevoso, a espiritualidade presente. São aqueles que desencarnaram pelo vício, que eles estão ali vampirizando os encarnados para usufruir da energia da droga consumida. Você acredita, Juarez, que de repente uma pessoa ela venha, vamos dizer o seguinte, ela ainda não é usuária de nenhum tipo de droga, não tem nenhum tipo de vício, ela pode ter essa influência do mundo espiritual ou apenas as coisas no mundo material é que podem fazer com que ela se vicie ou ela tenda por um caminho? O Ronaldo colocou bem. A doutrina espírita confirma que os semelhantes se atraem. Então, isso é uma via de mão dupla. O desejo, primeiramente, parte do indivíduo, do ser encarnado. Então, ele que tem a vontade de fazer, de pensar, de agir. Dentro dessa vontade, ele cria para ele um equilíbrio, podemos dizer assim, espiritual, mental. Então, nisso, mesmo no nosso convívio aqui na Terra, na nossa vida de relação, nós procuramos nos juntar com aqueles que se assemelham conosco, com gostos, com a nossa vontade, não é verdade? Assim também, inconscientemente, nós nos ligamos com a esfera do mundo espiritual. E esses que aqui, um dia, também utilizaram de substâncias tóxicas e que desencarnaram por esse motivo, muitos ou grande parte da maioria desses irmãos permanecem viciados no mundo espiritual. Então o indivíduo primeiro é ele. Nós não podemos culpar ninguém pelas nossas escolhas. Então é bom ressaltar que quando nós escolhemos comer muito, beber muito, né, usar qualquer substância dessa que é prejudicial, conscientemente estamos fazendo, isso nós estamos nos ligando também a esses irmãozinhos que permanecem enfermos no mundo espiritual. Então, é onde está, muitas vezes, a dificuldade, porque eles intensificam essa nossa vontade. É importante ressaltar isso. Onde está, muitas vezes, que veremos mais na frente no outro bloco, a dificuldade do indivíduo, muitas vezes, de vencer esses vícios. Porque esses vícios, eles podem ser ativados, intensificados, até aqui mesmo, por aqueles que gostam e convidam a pessoa para mim. Mas ele já tem a tendência, então ele cede muitas vezes aos vícios e tem dificuldade com ele sair dessa situação. Eu acredito, né, Ronaldo, que existe um problema muito sério hoje em dia, que são os grupos, aliás, hoje em dia não, sempre, né, que são os famosos amigos. Você tem que ser socialmente aceito. E eu já conheço casos, inclusive, de determinados batismos. Não, você vai ter que beber até cair, ou que para ir para um determinado grupo, fulano é careta, ele não serve para estar com a gente. E a crueldade, eu acredito, é porque a cada dia que passa, são crianças mais jovens que estão sendo aliciadas. Isso é realmente uma coisa séria que a gente enfrenta hoje em dia. Você tem esse conhecimento, principalmente lá no grupo de Isabel? Tenho. E no meu escritório, onde eu trabalho, é uma coisa, fica ali perto do shopping, né? Então aquela garotada passa, para você ter ideia de uma coisa, hoje passa mais menina fumando do que menino. Eu não sei como é que hoje em dia alguém põe um cigarro na boca. Mas você presta atenção qual é o meu raciocínio. Quando eu tinha a idade deles, se eu não fumasse, eu não estava com nada. Eu estava fora do pessoal. E as meninas não fumavam porque era feio, era proibido, não sei o quê. Com a liberação, o homem já amadureceu o suficiente. Os garotos hoje, nós observamos muito, preocupado com a saúde, tomando shake, fazendo academia, caminhando e praticando esporte. Vejo as meninas muito
iniciando aquela jornada que foi no meu passado lá atrás. E com a droga é a mesma coisa. Hoje é muito comum. Nós tínhamos ali a Praça Olímpica, perto do nosso escritório. Aquilo é um antro. O pessoal está brigando pra caramba lá, porque a praça está parada, mas até que está dando um alívio, porque está limpando espiritualmente aquele ambiente ali, porque era muita droga. Ronaldo, e o que acontece com o jovem, é isso que você está colocando hoje? Para ele ser aceito no grupo, muitas vezes ele passa a usar também a droga ou o álcool para que ele não seja excluído daquele grupo. Ele quer fazer parte daquele grupo, mas ele não sabe, muitas vezes, ainda não tem uma personalidade formada, não tem uma educação familiar firme para auxiliar. Qual é a importância da família, né? Entendeu? Ele cede para ele fazer parte, para ele não ser excluído. Nós estamos vendo hoje nas escolas, muito em modo bullying. O que significa isso? Muitas vezes o jovem não quer participar daquele grupo. Para ele, ele não aceita a maneira daquele grupo ser assim. O que acontece? Rejeitam. Criam ele exclui ele do grupo. Muitas vezes, se for procurar a causa, é que ele não quer se incorporar e fazer o que aquele grupo está fazendo, muitas vezes. O problema todo é que essa garotada toda não está atentando que não é só diversão. Eles literalmente estão se matando. Eu acho que essa frase cai muito bem. Não é... Eles não têm a dimensão que a gente até espera que esse programa possa levar, né, para você que está assistindo, que aquele copo a mais, ele pode realmente significar a morte, que ele vai embora e as consequências não vão se extinguir com a passagem. Eu tenho um conhecido que trabalhava com negócio de música, não sei o que, essas músicas eletrônicas, e ele falou que umas 2 ou 3 empresas grandes que promovem baile, eles são patrocinados pelos traficantes. Porque há uma venda maior de droga durante aqueles bailes que são uma tortura, aquele negócio que a gente vê na televisão. Eu nunca fui a um, mas o que se vê é uma coisa horrível. E quem patrocina? Para que ele patrocina? Para os outros se divertir? Ou para ele vender para aquela garotada o produto dele? E o problema é que hoje a droga, ela custa R$2. É muito barata, qualquer um, e ela está em qualquer lugar. Ela antigamente ficava no morro, alguém ia lá, uma pessoa mais descolada, chegava. Hoje não, ela está na porta dos colégios, ela está na porta dos condomínios, ela está em todos os lugares e custa muito barato. Essa é a questão. E é atraente ao jovem, né? Porque o jovem, às vezes, ele nem percebe quando ele entra. Começa a consumir a droga. Agora, é fácil entrar, nós sabemos, né? Agora, o difícil depois é a saída. Não, e o que eu acho engraçado é que todo mundo diz, quando eu quiser parar, eu paro. Agora, o problema é todo o seguinte, se fosse realmente isso, nós não teríamos tanta gente, né, viciada, em petição de miséria, com a vida arrebentada, porque se droga fosse bom, não teria o nome de droga. E no próximo bloco, nós vamos aprofundar um pouco mais esse assunto, agora de uma forma diferente. Você vai saber quais são as consequências que todos esses vícios podem trazer para a sua vida, na outra vida. Não é só nessa não que você sai prejudicado. Rapidinho a gente já está voltando. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato, padaria e lanchonete, açougue, bebidas em geral,
frutas, legumes e hortaliças, direto do produtor. Aqui você encontra papelaria, perfumaria e bazar. Aqui você pode fazer o pagamento das suas contas, realizar saques e fazer depósitos. Preço baixo e bom atendimento você só encontra aqui na Rede Que Barato. O programa Amor e Caridade está de volta, hoje tratando de um tema, infelizmente, muito real, muito presente em toda a nossa sociedade, que é o suicídio indireto através do uso de drogas, de álcool, de fumo, né? Então, no primeiro bloco, nós falamos um pouco sobre todos esses vícios, né? Se você que está chegando agora, sobre todos os vícios que, infelizmente, a sociedade nos coloca, muito a nossa mão, inclusive. E agora nós vamos entrar na segunda parte, que toda ação gera uma reação e uma consequência, e nós somos responsáveis por todos os nossos atos. Quando você usa uma droga, quando você usa álcool, quando você fuma, você tem uma consequência que não é só social. Social todo mundo vê, mas também você leva além túmulo. Muito pesado e muito forte isso, Ronaldo, mas é verdade, né? Mas nós falávamos da afinidade. Então, além túmulo, a diferença é que você só está sem corpo. Você continua com os mesmos desejos, com as suas imperfeições, com a sua vontade. E o Espírito procura, deixa eu falar você, e o Espírito procura aqueles afins para poder se satisfazer. Então, no caso seguinte, vamos supor, eu sou uma usuária de crack, destruí toda essa minha vida, morri. Aí eu acordo do outro lado, eu continuo a mesma vida usuária de crack. Eu não vou acordar tiazinha de... pior ainda, porque sem o corpo físico, né? Porque aí você pode se aproximar de uma porção de gente e usar crack ali até cansar. Então, se eu chego aqui, eu encontro espírito desencarnado, mas um espírito com vício, um espírito que desencarnou viciado. Aí tem um grupinho ali que está usando crack, está fumando crack. Eu vou chegar perto deles e eu vou começar a trocar essas energias, é isso? É isso, porque eles estão fornecendo para você o que você quer. E em contrapartida, a vibração deles é a mesma sua. Não tem diferença. A diferença é o corpo físico. Então eu permaneço envolvida e atada no vício até depois de morta. Vivian, e entrando aí até o momento que você falar, meu Deus, chega, eu estou cansado, isso não me satisfaz. Para os amigos e as pessoas que não estão familiarizadas com essa comunicação de além-túmulo, é importante ressaltar que a doutrina espírita ela não teoriza em relação a essa comunicabilidade com os espíritos. Ela comprova. Através das suas reuniões de comunicação com o além, podemos dizer assim, e com todos esses irmãos que cultivaram esses vícios aqui na Terra, eles retornam através do mecanismo da mediunidade e se apresentam ainda viciados e, consequentemente, querendo dar continuidade a essa necessidade de suprir essa vontade. Então, eles se aproximam normalmente daquele que é viciado aqui, que tem um corpo, para poder, vamos dizer, acoplar, praticamente ele cola no seu psiquismo, para ele usufruir dessa substância que ele utiliza aqui. Ele obtém prazer com isso? Justamente, ele no mundo espiritual, através desse mecanismo que nós chamamos mediúnico, de acesso ao indivíduo, e o indivíduo está sendo usado inconscientemente. E ele acaba intensificando e aumentando a dosagem daquela pessoa, cada vez mais ele querendo usar, porque ele não está usando só para ele, mas outros estão usufruindo desse mesmo, entre aspas, prazer.
podemos dizer assim. Então, numa situação, por exemplo, que a gente infelizmente vê, né, muitos casos de filho que agride mãe, de marido que agride mulher, de famílias que elas sofrem violências monstruosas por conta exatamente de membros que estão viciados. A partir do momento em que uma pessoa ela toma essa atitude violenta, é ela e também gente que está por ali. O Livro dos Espíritos tem uma pergunta, 500 e qualquer coisa, que eu sou ruim de número pra caramba, que fala da influência dos espíritos na vida da gente. Aí Kardec perguntou assim, e o Espírito da Verdade respondeu que a influência é muito maior do que nós supomos. Normalmente, o que nós pensamos? O meu espírito protetor está sempre agindo por mim. Não é? É a influência, mas não é bem assim que funciona. O protetor, ele tem uma faixa de atuação permissível pela lei divina. Dali para frente, você tem que buscar o seu meio de vida. Então, se você está bem, espíritos bons estão ao seu redor, lhe auxiliando. Se você não está bem, quem não está bem está com você. No caso de consumo de droga, o espírito até intui o encarnado a usar mais. Ele intui, ele tem a necessidade dele. Aí ele vai e intui ao que está usando a droga, fuma mais do que eu estou querendo. E o álcool também é assim. Também. A pessoa ela perde a noção muito fácil. E olha, nós esquecemos de um vício. Eu estava falando aqui e me recordei do sexo, que é também uma forma mal usado, desregrado, de suicídio indireto. Você adquire uma série de doenças, um monte de coisa, comprometimento moral, físico, espiritual, também pelo desregramento do sexo. Com certeza. Inclusive, infelizmente, a gente sabe que existem determinados bailes onde, não é só carnaval não, no passado era só carnaval, mas hoje, final de semana, tem determinados bailes onde é estimulado, inclusive, através da música, que todo mundo é de todo mundo. E é uma coisa séria. Nós podemos resumir, então, duas consequências gravíssimas para o espírito imortal que somos nós. Primeiro, a questão como ele vai se apresentar no mundo espiritual, como um suicida. Ele conscientemente aniquilou o seu tempo de programação que ele deveria viver aqui na Terra, através do uso dessas substâncias. Outra, que é a consequência que dá continuidade no mundo espiritual, que ele continuará ainda por um determinado tempo viciado. Juarez, só um instantinho para o pessoal em casa poder entender. Eu vou citar um exemplo que o Paulo contou para a gente durante a evangelização. Vamos dar um exemplo, tá? Que quando eu vim para a Terra, quando eu nasci, estava lá, no meu caso, olha, a vida vai viver 70 anos. Muito bem, então eu venho com o meu fluido vital, com a minha pilha, tá? Que vai ter que durar 70 anos. As minhas atitudes aqui na Terra, pode ser que eu seja uma pessoa regrada direitinho, então eu consuma todo o meu fluido vital durante 70 anos que eu tenho que cumprir. Mas pode ser que eu consuma antes, eu acelere através desses vícios. Então, Juarez, agora para o pessoal que está em casa, como é que é esse processo de você acelerar ou desacelerar? Como é que é isso? Nós podemos considerar que o quanto de energia que nós absorvemos, ele dá à vontade para a gente cumprir a nossa tarefa aqui na Terra. Que ela seja 50, 60, 70, 80, não sabemos. Não é? Que nós temos muito desencarne, muitas mortes, aí, de pessoas com jovens, de 20, 15, 18... Até 5 crianças, com certeza. Dentro de um processo natural. E ocorre mesmo todos os dias, nós observamos isso. Agora, aquele que vem com uma programação de uma idade de 70, 80 e desencarna aos 40,
por ele ter ingerido substâncias que, vamos dizer, prejudicou o próprio organismo, o funcionamento do organismo, ele vai retornar à pátria espiritual e vai se apresentar, na realidade, como um suicida. Porque ele bebeu demais, ele cortou a cirrose. A pessoa que fumou demais, um câncer e morreu. Isso aí. Essa pessoa se apresenta como um suicida? Como um suicida. Suicida indireto, podemos dizer assim. Ele não teve a intenção de se matar na hora, mas as substâncias, os vícios que levaram ele a encurtar, diminuir essa programação dele. Então ele não cumpriu a sua tarefa aqui. Agora vem a pergunta que eu tenho até medo de fazer. E o que acontece quando ele chega lá do outro lado e de repente ele descobre que ele optou por caminhos errados enquanto encarnado e está lá, tem 30 anos ainda que ele jogou no lixo. O que acontece? Não. Quando ele ainda pensa assim, imediatamente ele é socorrido. Porque, na verdade, já tem um princípio de um arrependimento dos atos cometidos. Mas, normalmente, ele não pensa, ele não sabe que morreu. Ele não sabe que desencarnou. Por isso, ele se aproxima das pessoas. No processo obsessivo existem os chefes, os grandões que comandam legiões e faz com que eles sejam obsessores de outros, mesmo sem querer. Ou seja, a pessoa vira tipo um marionete. Como acontece no caso daquele filme Ghost, eu gosto muito de citar exemplos assim, o cara morreu, mas não sabe que morreu, ele está ali. Ou aquele sexto sentido, que o filme inteiro o Bruce Willis acreditava que ele estava e ele já tinha morrido. É isso. E ele encurtando a sua vida, que é a sua existência aqui, e desencarnando com esses vícios, ele vai querer dar continuidade. Então, aqui quando o indivíduo está num tratamento para se livrar das drogas, ele não tem crise de abstinência. Com certeza. No mundo espiritual, a mesma coisa. Ele vai sentir falta da droga, porque o corpo espiritual dele está encharcado, está intoxicado com essas substâncias. Então, o que o Ronaldo acabou de dizer, é a tendência fortíssima dele se aproximar dos que aqui permanecem viciados, para usufruir, para aurir essa substância, inalar na realidade. Então, ele acopla, é o acoplamento, é a aproximação dessa entidade viciosa com o encarnado para usufruírem do mesmo vício, que eles gostam da mesma coisa. Então existe o que ele usou muito tempo aqui, a afinidade, chama isso. E às vezes é por isso que é tão difícil da gente sair, né? E eu lembro bem essa parte de bebida, principalmente, que às vezes você está contente, está feliz da vida e aí vem aquela vozinha assim, tá bom, não, só mais um. E é só mais um que acaba, né? A coisa complica mesmo. Isso é uma coisa que todo mundo passa, principalmente porque o álcool é uma droga lícita, né? Infelizmente... É aceita socialmente. Socialmente até sou obrigado muitas vezes a beber, a brindar. Mas Paulo, né, na sua epístola, ele disse que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então cabe a cada um fazer essa análise do que é bom. Então, eu baseado no Paulo, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, para mim, o álcool não convém, o fumo não convém, o excesso na comida não convém. Então, cabe sempre a decisão da pessoa, do indivíduo. Então, é analisar se aquilo me faz bem. Porque as drogas, a princípio, a pessoa vai em busca para sentir o quê? A euforia, o prazer, que é momentâneo. Enquanto dura aquele efeito? Só os efeitos reais são devastadores, tanto para o corpo físico, quanto para o seu psiquismo, para o seu espírito, para o espírito que é a pessoa. Sim, com certeza. São as pessoas, materialmente elas se transformam, né? Elas se deterioram em vida. Agora, eu estou lembrando também de uma coisa que nós conversamos em uma das palestras,
que as nossas atitudes, nós fazemos nessa vida o que nós vamos viver na próxima vida. E no caso de uma pessoa que nessa vida se drogou, ou nessa vida bebeu demais, estragou o seu corpo, que foi para o outro lado, continuou nesse processo, mas ele vai ter que responder. E o reencarne dele? O que acontece com esse reencarne? Olha, ao machucar o corpo físico, ele machuca também o corpo espiritual. Ele deforma. Que isso tem que ser corrigido. Então ele vai reencarnar com deficiência naqueles órgãos que ele prejudicou. A gente tem um exemplo bacana. Eu tenho um amigo, Guilherme Gritz. Guilherme tomou sorvete com 12 anos ou 13 anos, porque numa vida anterior ele bebeu muito. Então ele tem nessa vida enxaquecas terríveis. E ele não podia tomar sorvete, que é muito gorduroso, que dava enxaqueca, porque o fígado dele era ruim. E ele tem uma vida regradinha e está vencendo e venceu isso aí. Então, para quem está em casa, o que eu tenho aqui, o meu corpo físico, ele é ocupado pelo meu espírito, vamos dizer, estou morando aqui dentro desse corpo físico. O que eu uso de substância que agride esse meu corpo físico, também agride o meu corpo espiritual que está morando aqui. Aí eu morri, passei por todas as situações, seja lá o que for, mas eu vou ter que recuperar esse corpo espiritual e através da reencarnação, quando eu chegar, aquela parte que eu agredi, ela vai estar com um probleminha. Ela vai estar defeituosa. Tem um livro, Nos Caminhos da Mediunidade, se eu não me engano, que é a reencarnação do Sigmundo, né? Esqueci o nome, desculpa, que é do André Luiz, o livro, que detalham a concepção, a fecundação do óvulo. Engenheiros espirituais acompanham o caminhar do espermatozoide para escolher o melhor que vai fecundar o óvulo, que vai formar o corpo que aquele espírito reencarnante necessita. Ou seja, tudo já está programado no final das contas. Existem os mapas espirituais que controlam isso. Tem nas colônias o departamento de reencarnação que estuda e programa, junto ao reencarnante, as necessidades espirituais dele. Bom, esse é um assunto que realmente dá muito pano para manga. Você está acompanhando, mas no próximo bloco, como eu gosto sempre de dizer, a gente levanta o problema, fala das consequências, mas também tem a saída, né? Então, não sai daí, que já já a gente está voltando com o terceiro bloco do nosso programa Amor e Caridade. E nós vamos discutir o que nós podemos fazer ou para acabar com esse tipo de problema, caso estejamos vivendo isso, ou para evitarmos que nada disso aconteça. Já já a gente está voltando. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato, Rua Luiz Nogue Júnior, número 900, no bairro de São Pedro. Perfumaria, material de limpeza, bazar, bebidas, açougue, hortifruti e padaria com doces e salgados. Disque Entregas. Preço, qualidade, bom atendimento. Vem pra cá você também. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato, no Perpétuo. Programa Amor e Caridade entrando no seu terceiro bloco, hoje com um tema bastante sério, o suicídio indireto através do uso do álcool, das drogas, do fumo, né? Dos doces, os doces também. E todos os excessos. Dos excessos, mas é aquele negócio, né? Nós identificamos as causas, infelizmente, muito... a sociedade até impõe,
Mas também temos saída, não temos? Acho que a doutrina está aí exatamente para oferecer para você que está em casa, que infelizmente, de repente, está passando por um problema, não tem que ter, sabe, medo não, tem que enfrentar. E a doutrina pode ajudar, não pode? Ela ajuda através da evangelização cristã, orientando primeiramente o exemplo dos pais, dos educadores, que são a criança, o que tem como professores e educadores, os primeiros deles são os pais. Então, na realidade, é a prevenção. É o trabalho de prevenção. Depois do vício instalado, nós sabemos da dificuldade que é na nossa vida, da nossa sociedade de hoje. Nós não temos clínicas especializadas. Eu sei que muitas mães agora choram pelos seus filhos que adentraram a estrada do vício, querem ajudar, mas infelizmente ainda a sociedade não acordou, não despertou para que antes que este jovem adentrasse o vício, ela teve um período de infância. E esse período cabe aos educadores, que são os pais, auxiliá-lo, procurar mostrar as consequências de tudo isso que nós comentamos aqui, do uso dessas substâncias. Então é importante já desde a infância, e a evangelização é importantíssima. Jesus, com certeza, através dos seus ensinamentos, orienta muito bem o caminho para os jovens, para que ele possa sempre ter parâmetro para escolher sempre o bem, o melhor para ele mesmo. E isso vamos dizer assim, é o melhor remédio que podemos dar e oferecer, para que ele possa ter resistência aos convites do mundo, ao convite dos traficantes, daqueles amigos que querem, muitas vezes, desviá-lo do bom caminho, do estudo, do respeito aos outros, porque o jovem que adentra esse caminho, ele perde o respeito, tanto pela própria vida, pela própria existência, quanto também por aqueles que convivem com eles, por os próprios pais, você comentou, a violência. O que gera violência hoje, muito dentro dos lares, é a questão do alcoolismo, das drogas. Então as famílias estão sendo destruídas, podemos dizer assim, por essas substâncias que o indivíduo tem aberto as portas das casas, de suas casas, para que elas entrem através daqueles que convivem nesse lar. Ronaldo, eu acho até que a gente podia complementar o que o Juarez está dizendo, levando bem o exemplo que você deu das afinidades, né? Se o espírito perdido, ele se sente atraído pelo usuário, a partir do momento que o usuário tem a consciência de que ele tem que sair daquilo, ele procura um grupo espírita, ele procura ajuda, ele vai estar envolto na espiritualidade positiva. Eu tô certa nesse raciocínio? Muito certo. Eu estava aqui pensando, o Juarez colocou muito bem dos encarnados. Agora, e os desencarnados? Aí eu estava me recordando, tem um livro chamado Memórias de um Suicida. Muito famoso por aqui. Que é estudado pra caramba. É assim, vamos dizer, a Bíblia de quem quer trabalhar nessa área para auxiliar. E ali você descobre uma coisa maravilhosa. Aí entra a doutrina. Que Maria, a mãe de Jesus, esse espírito maravilhoso, dirige uma colônia voltada a socorrer a quem desencarnou pelo suicídio, direto ou indiretamente. Então existem uma infinidade de trabalhadores que vão recolhendo e encaminhando para locais, para departamentos dessa instituição, para o desencarnado pelo suicídio ir se tratando. Aí já foge do chamamento da droga, ele está protegido. É quando começa um processo para sua recuperação, ele vai se limpando espiritualmente. Então vamos lá, me corrija se eu estiver errada. Vamos botar um exemplo bem prático.
Eu tenho um filho e esse filho ele está desencaminhado, ele está ou bebendo demais, ou se drogando, etc. Eu consigo trazer esse filho para uma casa espírita. A partir do momento em que ele começa a receber os passes, que ele começa a receber a luz, ele e todos aqueles espíritos que estão à volta e que às vezes o influenciam negativamente para que ele permaneça no vício, todos estão recebendo, tirando as trevas e colocando a luz. É mais ou menos por aí? Não, mais ou menos não. É por aí, né? O que eu observaria é o seguinte: a maioria dessas companhias espirituais, elas se afastam, porque já não tem mais aquilo que nós falávamos da afinidade. O seu filho, do seu filho... porque eu tenho uma filha, ele agora ele vai começar a ter novas companhias espirituais que vão auxiliá-lo intuindo a bons pensamentos, ao esquecimento do chamamento da droga, porque não é muito fácil. E as companhias dos encarnados, a frequência Casa Espírita, nós temos assim um exemplo da Casa Espírita que eu acho bacana, é simples e muito legal, que a Casa Espírita é igual uma piscina. Você mergulha numa piscina e sai do outro lado de que jeito? Limpo. Molhada. Pois é. E na casa espírita você entra e quando sai você mergulha numa piscina de energia boa, saudável. E quando você sai, você leva com você aquilo que você leva de água da piscina, você leva da energia boa, da energia saudável, do fluido que vai te dar força para tocar sua vida fora da casa espírita, mas com o pensamento nos benefícios que você adquiriu ali. Por isso, aquele doente que chega aqui, porque quem usa das drogas são doentes. Sim. Eles recebem os medicamentos e a continuidade da frequência, a rotina de vida, a assiduidade, aquilo vai limpando o corpo físico e o espiritual. O Ronaldo abordou bem a questão espiritual. O jovem chegando à casa espírita, que ele já está iludido com as drogas, é o que nós conversamos aqui, as consequências do outro lado. Que não serão só as consequências aqui, da questão do corpo físico, da questão do suicídio indireto que ele está cometendo com ele mesmo, mas alertam que ele vai transpor essa vida material e vai permanecer enfermo e viciado no mundo espiritual. Então, ele é um alerta para ele também, e mostra os caminhos, que é importante dele resistir a essa tentação. Porque é interessante ressaltar que a maioria de todos os vícios que nos ligamos aqui, seja que todos aqueles nós citamos aqui, da gula, das drogas, do álcool, eu tenho uma anedota, mas vale ressaltar muito bem que todos esses que estão ligados a esse tipo, né, de dependência dessas substâncias, não estão sós. Não estão sós. Ele falou aqui da questão do vício do sexo, enfim, da bebida, todos esses. Então, o indivíduo, uma anedotazinha, mas que compõe bem a nossa conversa. Ele e um amigo dele, todos os dias, eles chegavam num bar, os dois tomavam e bebiam juntos. Cada um tomava a sua dose. Então, o que acontece? O outro morreu, né? E ele passou a ir ao mesmo bar, no mesmo horário, e pedia sempre 2 copos. Ele tomava um, depois tomava outro. E assim passou. Mas ali o garçom um dia perguntou a ele, né? Mas por que você faz isso? Ah, não, porque eu combinei com meu amigo, sabe? Meu amigo. Combinei com meu amigo. Que quem morresse primeiro, o outro ia tomar sempre em homenagem, em lembrança ao outro. Aí tudo bem, passou. Passado um determinado tempo,
Aí ele chegou lá e pediu só um copo, uma dose. Aí o garçom lá, né, estranhou. Ué, hoje você só vai tomar uma? Aí ele respondeu assim, porque eu parei de beber, essa aqui é tua amiga. No final das contas é por aí. Por aí, essa é a afinidade. É a afinidade. São as amizades, né, que ela continuou. Agora eu queria abordar também uma outra coisa, nós falamos da importância da frequência na casa espírita para o drogado, para a pessoa que tem algum vício, mas eu acho que também a importância do suporte da casa espírita para a família que passa por um problema. Porque muitas vezes você, mãe, que tá... A gente fala muito que a mãe sempre sofre, né? Eu como mãe, a gente sofre o tempo inteiro. Mas, eu não posso falar, minha filha é muito boa, você não posso falar disso não. Mas assim, mãe sempre sofre. E muitas vezes o trabalho que a mãe inicia na casa espírita, que o pai inicia na casa espírita, ele vai refletir dentro da sua casa. Até mesmo com práticas como o Evangelho no Lar, né? De você melhorar o ambiente. Tô certa ou tô errada? Está muito certa. Há vamos falar, uma refrigeração, há uma mudança no clima, no ar da casa. A casa, quando um filho tem problema e a casa e a família não suporta, ela fica desestruturada. Espiritualmente ela fica escura. Então é aconselhado a pessoa ventilar a casa, enfeitar com flor, botar uma música boa, cultivar a alegria, porque a alegria, uma vez um espírito me falou isso, que a alegria é atributo da divindade, é atributo de Deus. Então ser alegre, ser espírita é ser alegre. A gente não pode ficar de cara amarrada e feia, não. Está sofrendo, entenda a dor e sorria. Nós tínhamos um orador que eu ouvi dizer que ele tinha desencarnado, o Lauro Mendonça. E o Lauro, ele fazia as palestras dele e falava muito assim, sorria, porque essa é a verdade. Nós temos um mentor na nossa casa que ele não fala sorrir, porque ele é muito sério, ele fala, trabalha que você cresce. Vilia, você falou no culto do Evangelho no Lar. Eu diria, estamos já caminhando para o encerramento do nosso bate-papo, que é o antídoto mais poderoso, mais forte, para que os membros dessa família, de uma família, não venham a resvalar no caminho dos vícios. É a união da família orando, lendo a Bíblia, lendo um livro com a mensagem de Jesus, cristão. Reunidos ali, orando, pedindo o auxílio da espiritualidade de Jesus, para que ela venha fazer parte do nosso convívio. E refletindo na mensagem cristã, que é ela que fortifica, que nos dá força e coragem para resistir às tentações. Porque Jesus já houvera nos alertado de que a tentação viria, mas que dessemos força e que não nos deixássemos cair em tentação. Então, eu acho que o antídoto é essa falta, esse distanciamento que grande parte da família, não só brasileira, mas de todas as famílias, é desse encontro de Jesus no lar. Um dia ou 2 dias por semana, enfim, se puder, todos os dias. Se reunir em nome dele. Porque nós, independentemente, né, de sermos espíritas, somos cristãos, espíritas, como o evangélico é cristão, como o católico é cristão. Se somos cristãos, somos seguidores, ou nos esforçamos, pelo menos, em sermos seguidores de Jesus. Então, eu acho que o antídoto para todas essas mazelas, todos esses vícios, todos esses desvios que nos prejudicam a nossa caminhada evolutiva, é essa falta de união, de orar junto às famílias,
os núcleos, os membros dessa família, ter um dia, pelo menos por semana, de se reunir e abrir lá o livro que eles elegeram como sagrado, que seja a Bíblia, né? Evangelho, que seja a Bíblia católica, que seja o Evangelho segundo o Espiritismo. A mensagem cristã está ali. E a orientação segura para que nenhum de nós possamos decidir mal por esse caminho, que é de muito sofrimento, com certeza. Pois é, infelizmente o tema é muito profundo, é um tema que a gente poderia conversar por diversos programas aqui, a gente teve que fazer uma coisa muito superficial, mas eu tenho certeza que você que está em casa, que eventualmente conhece alguém ou que vive uma situação, conseguiu entender a nossa mensagem, conseguiu ver, né, em alguns exemplos que a gente deu, em algumas situações, um sofrimento. E, de uma certa forma, o nosso desejo é poder mostrar para você que não está tudo perdido, que existe saída, que a gente pode ajudar. Começa, obviamente, do livre-arbítrio, da vontade de querer se curar, mas a união é muito importante. Então, o meu conselho, né, o meu convite a você que está nos assistindo, que tem conhecimento de algum caso desse, ou seja, na família ou algum conhecido, faça uma visita a uma casa espírita. Aqui em Teresópolis, nós temos diversas, né, inclusive procurando no site, nós temos o Isabel Redentora, nós temos o SEAC, temos o Deolino Amorim, Irmãos em Cristo, aquele Aristide Silva, Francisco de Paula, o Nosso Lar. Nosso Lar. Nós temos diversas casas. Se você está vendo em outra cidade, porque o nosso programa em breve vai estar em mais 12 cidades, com certeza aí na sua localidade também deve ter uma casa espírita próxima. Vai ter uma conversa fraterna, vai tomar um passe, vai receber um pouco dessa luz, mergulhar nessa piscina que a gente não tem como não sair molhado de espiritualidade, né? Então, e conta com a gente sempre para ajudar, porque é muito importante que você saiba, você não está só. A espiritualidade amiga está sempre junto, então eles podem até ir ali incitar as drogas, mas tem um grande exército de luz aqui que também não vai deixar ninguém sozinho, não é isso? É isso aí. Então, nós fizemos uma prece ao iniciarmos o nosso programa. Na minha prece, eu pedi a Maria, que cuida tanto dos suicidas, que nos protegesse. E, automaticamente, essa proteção vai se estender por aqueles que irão assistir o programa e vão ser tocados se tiverem com problemas. E procurem mesmo uma casa espírita. Todos serão muito bem atendidos, recepcionados com carinho, com muito amor, porque é um dos princípios da doutrina, doar amor. Amor e caridade. Muito obrigada pela sua presença, espero que volte em outros programas também, né? Juarez, quanto tempo! Olha, mais uma vez, nós agradecemos aqui, né, a primeira paciência do público, né, que está nos assistindo, mas que realmente o convite está de pé, porque a doutrina espírita tem uma proposta de renovação, de esclarecimento em relação ao que viemos realmente fazer aqui na Terra, o porquê fomos criados por Deus. E é isso aí. Muito obrigada por ter nos acompanhado, muito obrigada por permitir a nossa entrada na sua casa. Fiquem todos com Deus e contem com a gente. Até o próximo. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso
nosso Pai então nos ensinou que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.